Hoje eu vou começar um texto, não vou me alongar muito hoje, mas eu vou começar um texto que está na segunda carta do apóstolo Pedro. Pedro era um homem interessante, né? Um homem que ele era muito audacioso, muito astuto, e ele teve vários encontros, várias palavras dele com Jesus, e palavras diferentes, eram altos e baixos assim, momentos em que Jesus olhou para ele e falou: sai daqui, Satanás, quando ele quis convencer Jesus a não se entregar na cruz, né? Jesus está dizendo: não é você que está falando isso não, aqui é o inimigo que está dizendo através de você. E teve momentos em que Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra, Cristo, eu edificarei a minha igreja. Olha quantos altos e baixos na vida de Pedro. Então Pedro teve muitas experiências com Jesus, e o que ele fala revela a profundidade da vida que ele teve com Jesus. E essas duas cartas de Pedro são endereçadas a cristãos. E Pedro diz na segunda carta, depois de falar várias coisas importantes para eles, no capítulo 1, no versículo 12, Pedro diz assim: por isso, farei sempre com que vocês lembrem dessas coisas, embora já as conheçam, e estejam firmes na verdade que receberam. Penso que, enquanto eu viver, é justo que faça com que vocês se lembrem dessas coisas, pois sei que logo terei de deixar esse corpo mortal, como o nosso Senhor Jesus Cristo me disse claramente. Portanto, farei tudo o que puder, para que, depois da minha morte, vocês lembrem sempre dessas coisas. Então Pedro está dizendo: olha, gente, o meu desejo é que vocês não esqueçam de tudo que eu ensinei a vocês, de tudo que eu disse para vocês. Lembrem dessas coisas. E Pedro, pelo menos nesse texto aqui, ele fala 3 vezes: lembrem dessas coisas, que vocês lembrem disso, vocês lembrem sempre dessas coisas. O apóstolo Pedro está reconhecendo que está chegando o dia da sua morte. E por isso ele se preocupa com aqueles cristãos que ouviram dele o Evangelho de Jesus Cristo. A preocupação e o cuidado de Pedro era para que aqueles cristãos, para que eles não se esquecessem do que lhes foi ensinado. E por isso ele enfatiza tantas vezes: o meu desejo é que vocês lembrem, mesmo depois da minha morte, eu quero que vocês lembrem de mim e lembrem daquilo que eu ensinei a vocês. Eu entendo também que a palavra de Pedro àqueles cristãos, dirigida àqueles cristãos, elas, na verdade, são dirigidas hoje a todos os cristãos para quem chegassem esses escritos. Portanto, essas palavras são para nós. Imagine que Pedro está dizendo a você: olha, Alfredo, não se esqueça, Alfredo, do que eu disse. Gilberto, lembra sempre daquilo que eu falei. Ele está dizendo para cada um de nós isso. Lembrem do que eu disse. Agora, quando ele fala lembrem das coisas que eu falei, de que coisas ele está falando? A que coisas Pedro se refere? Certamente ao que ele ensinou e que precisava ser lembrado. Pedro ensinou muitas verdades importantes. Em todas as cartas, as 2 cartas dele, há muitas mensagens importantes, coisas importantes demais que ele falou sobre o povo. Eu me lembro que algumas semanas atrás, eu falei que a primeira coisa que Pedro lembrou o povo foi sobre a identidade dele. Quem vocês são? Lembrem quem vocês de fato são. Mas eu vou me deter somente a essa pequena porção da segunda carta, no que ele diz apenas aqui. E para isso eu vou ler esse primeiro capítulo
até o versículo 11. E Pedro começa dizendo assim a esses cristãos: eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta a vocês, que por causa da bondade do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa como a nossa. Que a graça e a paz estejam com vocês e aumente cada vez mais por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Salvador. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que por meio desses dons nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. A bondade juntem o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio. Ao domínio próprio juntem a esperança, a perseverança, e à perseverança a devoção a Deus. A essa devoção juntem a amizade cristã, e à amizade cristã juntem o amor. Pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa, como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas é como um cego, ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes, na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé e assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha quanta coisa maravilhosa Pedro diz. E depois disso ele fala: por isso, farei com que vocês não se esqueçam dessas coisas. Então, essas coisas que eu falei, que vocês nunca esqueçam delas, porque se vocês se mantiverem nelas, vocês serão aqueles que Deus quis que vocês fossem quando criou vocês. E eu separei algumas coisas dessas coisas importantes, de tantas coisas importantes, eu separei algumas coisas para nós conversarmos sobre elas hoje. Depois conversaremos sobre outras coisas nesse mesmo texto. A primeira coisa que eu percebo que Pedro está dizendo, não esqueçam disso, ele diz, olha, vocês receberam uma fé tão preciosa quanto a que eu recebi. A fé que vocês receberam não é inferior à minha, não é diferente da minha, mas é tão preciosa quanto a minha fé. Pedro, ele foi uma testemunha ocular da vida, da morte, da ressurreição e da ascensão de Cristo ao céu. Pedro estava presente quando o Espírito Santo veio sobre todos eles. E mesmo assim, ele afirma que a fé daqueles cristãos que ouviram dele sobre Jesus era tão preciosa quanto a dele. Você imagina isso? Que a sua fé
ela é tão preciosa quanto a fé que Pedro teve. Mesmo Pedro estando tão próximo a Jesus, mesmo Pedro literalmente andando com Jesus como ele andou, a minha fé e a sua fé é tão preciosa quanto a fé que Pedro tem. A fé sempre tem a mesma preciosidade, desde que ela realmente exista. Se ela está lá, se ela existe, ela é tão preciosa quanto. Porque nós a recebemos pela bondade de Deus e recebemos igualmente quando cremos nele e confiamos em seu amor. Eu digo isso, gente, sabe por quê? Porque existem aqueles que agem como se a fé, por exemplo, dos líderes, daqueles que pregam, daqueles que falam, seja mais preciosa do que a sua, mais poderosa que a sua. Mas não é. A preciosidade é a mesma. Eu me lembro que houve uma oportunidade que eu e o Nelson Endo, que está aí, nós fomos visitar alguém no hospital. Um dos irmãos, não me lembro quem foi, Nelson, realmente não me lembro quem foi. Faz muitos anos isso, muitos anos mesmo, acho que era na Água Verde ainda. E eu fui visitar esse irmão no hospital, ele estava enfermo e eu levei o Nelson junto comigo. E nós conversamos muito com esse irmão, oramos, conversamos com ele, encorajamos ele lá. E na hora de sair, depois de lermos a palavra, compartilharmos com ele um pouco da palavra também, e ele muito feliz com tudo isso, eu disse: Nelson, você hoje vai ter o privilégio de orar pelo nosso irmão. E o Nelson foi e orou por ele. Pediu a Deus pela saúde dele, pela vida dele. E eu não lembro exatamente quem foi esse irmão. Realmente eu não lembro, Nelson, não lembro. Talvez nem seja em nosso meio mais, ou seja da outra igreja. Mas depois eu soube que ele disse: puxa vida, o pastor veio aqui e não orou por mim. O Nelson orou, mas o pastor não orou. Né? Sabe, às vezes nós achamos que a fé de alguém é mais poderosa do que a nossa. E não é. Pedro diz: olha, a fé que vocês têm é tão preciosa quanto a minha. A de vocês é tão preciosa, a nossa é tão preciosa quanto a de Pedro. E é importante pensarmos assim, porque aqueles que não pensam assim, pensam que os líderes, os que ensinam, têm uma fé maior e mais preciosa, eles não se sentem capacitados para determinadas tarefas. E Pedro, ele quer desmistificar isso. Pedro está falando para cristãos que passam por dificuldades e fala: olha, eu passei também, mas a fé que vocês têm suportará, porque eu também suportei. Eu estou próximo de ir para o Senhor e eu quero que vocês lembrem disso, que a fé que Deus deu a vocês, quando vocês creram nele e confiaram em seu amor, é a mesma fé que eu, que andei com ele, tenho. É uma fé tão preciosa quanto a minha. Então se sinta assim. Agora, para isso é importante que a fé exista, que haja realmente fé, que creamos em Jesus Cristo e confiemos em seu amor. Em segundo lugar, uma outra coisa que Pedro diz, não esqueçam disso. Pedro diz: pelo conhecimento de Deus e de Cristo, a graça e a paz crescerão dentro de cada um de vocês. É a graça, a confiança na graça de Deus revelada em Cristo, que produz paz em nossos corações. Portanto, quanto mais conhecemos de Deus, quanto mais confiamos em sua graça, mais paz é acrescentada às nossas vidas. Nós ouvimos domingo passado o Dirceu falar sobre paz, sobre graça. Tudo é pela graça, não somos merecedores de nada, mas é pela graça de Deus somos salvos,
mediante a nossa fé. Isso não vem de nós, mas é dom de Deus. Para que ninguém se orgulhe disso. Mas é dom de Deus. Quanto mais crescemos no conhecimento de Deus, quanto mais reconhecemos que tudo é pela graça de Deus, que nós não temos merecimento algum, mas é pela graça. Quanto mais entendemos isso, mais paz é acrescentada à nossa vida, mais vivemos em paz. Ficamos em paz porque entendemos que o que recebemos e vamos receber dele é apenas por sua graça, não por nossa competência, não por aquilo que nós fazemos, não por aquilo que nós possamos fazer, mesmo que façamos muita coisa boa, e é bom que façamos, mas não é por nada disso que seremos salvos. Seremos salvos porque Deus agiu com graça, enviando o seu Filho para pagar o preço do nosso pecado. Somos salvos não pelo que nós fazemos, mas pelo que Jesus já fez. Não precisamos mais fazer. Ele já fez por nós. O conhecimento de Deus, Paulo cita em vários momentos aqui, que vocês conheçam a Deus. O conhecimento de Deus levará vocês a isso. O conhecimento de Deus fará com que vocês entendam. O conhecimento de Deus fará com que vocês se lembrem. Conhecer Deus, será que isso é mesmo possível? Quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, ele diz, olha, conhecer completamente o amor de Deus é algo impossível para nós. É algo tão diferente de tudo que nós conhecemos que é impossível para nós entendermos, conhecermos completamente o amor de Deus. Eu entendo que conhecer completamente Deus seria algo tão extraordinário que nos esmagaria, que nós não resistiríamos a esse conhecimento. Seria demais para nós. Mas podemos conhecê-lo da maneira que nos é permitido conhecer. E é desse conhecimento que Pedro diz, que Paulo nos pede para termos. É esse conhecimento que a nós é acessível, que nós podemos conhecer, porque nós podemos conhecer, não completamente, mas podemos conhecer. Temos ferramentas para conhecer. O nosso conhecimento de Deus vem da nossa busca pela intimidade com Ele. Quanto mais buscamos ser íntimos de Deus, mais o conhecemos. Isso se dá pela Sua palavra e pela nossa disposição e coragem para vivê-la em nosso dia a dia. Como é que eu mantenho uma intimidade com Deus? Como é que eu busco a intimidade com Deus? Eu preciso saber o que Deus está querendo me dizer. Eu preciso saber o que Deus me diz, como Deus fala. E isso está em Sua palavra. E através da Sua palavra, eu posso conhecer um pouco de Deus. Aquilo que me é permitido conhecer. Porque a própria palavra nos diz que existem coisas nela que são para Deus, que são obscuras a nós. Mas a maioria do que está lá, eu diria que quase a totalidade do que está lá, nós podemos entender. E nelas podemos conhecer Deus. Então vejam, através da busca pela intimidade com Ele, isso se dá pela Sua palavra, mas não somente pela leitura e meditação da Sua palavra, mas pela nossa disposição e coragem em viver o que essa palavra nos ensina. Nós vamos conhecendo mais a Deus ao experimentar a palavra dele aplicada às nossas vidas. Não adianta conhecer a palavra só.
Não adianta ler, saber de cor, guardar versículos, recitar versículos decorados. Isso é bom. Mas não adianta somente isso. É preciso aplicar nas nossas vidas essa palavra. E quando aplicamos em nossas vidas essa palavra, nós vamos conhecendo através das experiências que temos com Deus e sua palavra, vamos conhecendo mais a Deus, sabendo melhor quem Deus é. E Pedro está dizendo, olha, lembrem disso. Lembrem que o conhecimento que vocês têm de Deus faz com que vocês entendam um pouco mais a graça de Deus. E esse entendimento da graça de Deus fará com que vocês vivam em paz. Você quer viver em paz? Busque conhecer a Deus e reconhecer a graça dele em sua vida. Aí você vai ter paz. Não existe paz de outra maneira. Mas em terceiro lugar, Pedro está dizendo àqueles cristãos uma verdade muito importante. Pedro diz, olha, Deus nos chamou para participarmos da sua vida. Capítulo 1, versículos 3 e 4, o texto nos diz assim, o poder de Deus nos tem dado tudo o que nós precisamos para viver uma vida que agrada a Ele por meio do conhecimento que temos, daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que por meio desses dons nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a esse mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Deus nos chamou para participarmos da sua vida. Por meio desse mesmo conhecimento que nós vimos anteriormente, Deus nos chamou para participarmos da sua vida, para que pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Na tradução atualizada diz, para que por elas vos torneis coparticipantes ou co-herdeiros da natureza de Deus, natureza divina. Agora, como é que nós podemos participar da vida de Deus? Como é que nós podemos entrar nessa natureza divina, isto é, viver o mais próximo possível da vida de Jesus Cristo, que é o ser humano mais parecido com Deus que nós conhecemos, porque ele era o próprio Deus. Quanto mais parecidos com Jesus, mais participaremos da natureza divina que Ele tem para nos dar. Pedro nos diz que isso não acontece por nossa própria força ou por nossa própria competência, mas porque Deus nos capacitou para isso. Ele diz, olha, o poder de Deus nos tem dado tudo o que nós precisamos para vivermos uma vida que agrade a Ele. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que Ele prometeu. O texto nos diz que Ele fez isso, Deus nos deu dons, Deus nos capacitou através da presença do Espírito dEle em nossas vidas. E Ele diz, para que Deus fez isso? Por que Deus enviou o Espírito Santo até nós? Ele diz, para que vocês possam sobreviver a esse mundo. Sobreviver a esse mundo e sobreviver a vocês mesmos. A natureza humana de vocês. Sobreviver ao mundo. Quando Pedro fala em mundo, quando Paulo fala em mundo, ele fala sobre o sistema de valores que regem os nossos dias. Há um sistema instalado de valores que regem os nossos dias.
Esse mundo, segundo a palavra de Deus, ele jaz em quem? No maligno. Ele está morto no maligno. O maligno domina o mundo e por isso tenta nos atrair para ele com estratégias que no primeiro momento aparentam trazer vida, mas que a médio e longo prazo produzem morte. É a morte travestida de vida. E muitos se deixam enganar. Muitos se deixam enganar por isso. Porque o mundo ele oferece vida, ele não oferece morte. E a primeira impressão que temos das ofertas do mundo, daquilo que o mundo nos diz, tenha isso, seja isso, adquira esse conhecimento, faça desse jeito, faça como todo mundo faz. A princípio, são coisas boas. Aparentemente são coisas que vão trazer uma vida melhor. Mas, na verdade, é a morte vestida de vida, a médio e longo prazo. Isso trará a morte. Então Pedro diz, olha, Deus nos capacitou. Não esqueçam disso. Se você crê em Jesus Cristo e confia em seu amor, Deus capacitou você pelo poder do Espírito dele que está em você, que ele enviou a você. Ele o capacitou para resistir a esse mundo, para sobreviver a esse mundo, para identificar nas ofertas desse mundo a morte contida nelas. Mas Pedro nos fala também que não somente para nos fazer sobreviver a esse mundo, mas nos fazer sobreviver a nós mesmos. A nossa natureza humana, a herança da nossa humanidade. A nossa natureza humana, a herança que temos por sermos seres humanos, ela é tendente a se sentir atraída ou aceitar as ofertas desse mundo. Muitos entendem que não podem viver nesse mundo sem ceder às suas formas de vida. Há muitos que se dizem, inclusive cristãos, que dizem, não, eu não posso fazer diferente disso, porque é assim que todo mundo faz. E se eu fizer diferente, eu vou me dar mal. Se eu fizer diferente, eu vou me dar mal nesse mundo. Não posso, eu tenho que fazer como todo mundo está fazendo. A nossa natureza humana, ela tende a desejar o que o mundo oferece. Mas, para muitos, eles se sentem mais confortáveis em serem iguais do que em fazer diferença. Mas esse é o nosso papel, é fazer diferença. É só fazendo diferença que as pessoas perceberão que há outra vida, que não é aquela que o mundo oferece. Existe uma teoria filosófica chamada a teoria do contraste, que diz assim, imagina se tudo fosse branco, tudo branco, não existisse nenhuma outra cor na Terra, para você tudo seria assim. Para você o branco nem seria branco, seria o que existe. E de repente aparece algo vermelho. Aí você vai saber o que é branco. Ah, aquilo então é outra cor, é branco, existe o vermelho. Imagina se tudo fosse sempre escuro, tudo sempre noite. Para você a noite era a vida. A vida seria sempre a escuridão, seria sempre noite. Se um dia o sol nascesse, você veria a luz e diria, não é só isso, existe isso também. Olha os contrastes, né? Imagina alguém tocando uma nota, somente uma nota. Ele bate no teclado uma nota. Pem, 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 pem. Daqui a 3, 4, 5 minutos, você não ouve mais aquela nota, porque é a mesma sempre. Para você soar aquela nota, não há
outra. Mas de repente ele muda para outra nota, você, opa! Algo diferente aconteceu. Existe outra nota, não só aquela. É por isso que há muita gente que olha para esse mundo e diz, é assim mesmo. Não conheço outro tipo de vida. A vida é essa. É desse jeito. A vida é assim. Mas se você faz diferença, se você muda o tom da nota, se você muda a cor da vida, se você acende a luz, as pessoas vão dizer, existe outra coisa, diferente daquilo que eu sempre vivi. Vocês entendem isso? É essa a diferença que nós precisamos fazer nesse mundo. E é isso que Pedro está nos dizendo. Deus nos capacitou. Não é que Ele vai nos capacitar já. Ele já nos capacitou. Se cremos nele e confiamos em seu amor e reconhecemos sua graça em nossas vidas, Deus já nos capacitou com tudo o que nós precisamos para viver uma vida que faça de fato diferença. E que as pessoas possam perceber a diferença que existe numa vida com Deus. Você e eu precisamos fazer diferença. Somos 35 milhões de evangélicos no Brasil, pelo menos teoricamente dizem isso. Mas qual a diferença que nós fazemos? São vários que se dizem evangélicos em nossa Câmara de Deputados, no Senado Federal. Existe até uma bancada que se diz bancada evangélica, né? O que é terrível isso. Mas até isso existe. Mas que diferença faz? Que nota diferente está sendo tocada? Que cor tem sido mostrada? Que atitude tem sido diferente? As pessoas têm percebido mudanças, diferenças? Mas pensamos neles lá. Mas e nós? Na minha vida? As pessoas têm percebido uma nota diferente? Naquilo que eu falo, onde eu me relaciono, com quem eu me relaciono. Se você é um empresário, os seus fornecedores percebem uma nota diferente na sua vida? Os seus clientes, pela forma que você os trata, percebem uma nota diferente na sua vida ou é a mesma nota que todos dão? Veja como faz sentido o que Pedro diz. Pedro diz, lembrem, a nota de vocês precisa ser diferente. Porque Deus já os capacitou para isso. O que nós vimos, natureza humana, e as coisas desse mundo, e o ritmo desse mundo, os valores desse mundo, esses são os inimigos com os quais nós lutamos durante a nossa vida. E foi para que vencêssemos essa luta diária que Deus nos enviou o seu Espírito. Por que Deus enviou o seu Espírito para nós, gente? O que é que vocês acham? Por que Ele enviou? Porque Ele sabia que nós sozinhos não conseguiríamos. Nós precisávamos dessa capacitação que o Espírito Santo nos traz. Sozinhos nós não daríamos a nota diferente. Daríamos a mesma nota que os outros, nós não resistiríamos. Não teríamos forças em nós mesmos para isso. Mas com a capacitação que o Espírito Santo de Deus traz às nossas vidas, nós podemos vencer essa batalha. Prestem bem atenção. Enquanto não reconhecermos que essa batalha é real, enquanto você não reconhecer que existe uma batalha e que você está nessa batalha, você estará perdendo terreno para o mundo, enquanto não reconhecer isso.
enquanto não perceber que existe uma batalha em que o mundo tenta atrair você e a sua natureza humana tenta aceitar as ofertas do mundo. Mas Deus te mostra que não deve ser assim. Há uma batalha espiritual. Enquanto você não reconhecer isso, você estará perdendo terreno e estará dando a mesma nota. Então Pedro enumera o que Deus concedeu àqueles que estão unidos com Ele: bondade, fé, conhecimento, domínio próprio, perseverança, devoção a Deus, generosidade e amor. O que Deus deseja é que nós nos aproximemos a cada dia mais de sermos os seres humanos que Ele criou. Deus criou os seres humanos. E Deus deseja que nós sejamos aqueles seres humanos que Ele criou. É por isso que eu disse, as pessoas que estão comandando esta guerra, elas não estão agindo como seres humanos. Não estão agindo como seres humanos. Seres humanos foram criados para abençoar. E isso foi sempre o que Deus disse ao seu povo. Vão e sejam bênção. Vão e abençoem. Vão e anunciem. Lá longe, quando Deus chama Abraão, diz: olha, você vai ser tua família, tua descendência, vai ser uma bênção para todos os povos da terra. A tua função como ser humano é abençoar a humanidade. Ela nasceu do desejo e da vontade de Deus. Não é verdade? A humanidade, nós nascemos pelo desejo e da vontade de Deus. Por isso, ao nos criar, Deus se comprometeu eternamente conosco. Ele nos criou e se comprometeu conosco. Ele tem um compromisso conosco. Assim como um pai e uma mãe se comprometem com os filhos que decidiram gerar. Isso. Quando você decide gerar um filho, você se compromete com ele. E eu já falei isso aqui um dia, que eu ouvi uma ilustração interessante de uma pessoa dizendo: olha, quer ter um filho? Foi num filme. Quer ter um filho? Ter um filho é como fazer uma tatuagem no rosto. É compromisso para o resto da vida. E é verdade. E é verdade. Quando decidimos gerar filhos, nós nos comprometemos com eles. Deus, ao decidir nos gerar, Ele se comprometeu conosco. E o desejo de Deus e o compromisso de Deus é nos amar profunda e eternamente. Deus se comprometeu em me amar quando Ele me criou. Ele se comprometeu em amar você quando criou você. E por isso, Ele foi ao extremo. Por esse compromisso, Deus foi ao extremo. Ele deu a sua própria vida para que isso se tornasse possível, para que pudéssemos ter acesso à nossa verdadeira vida que Ele preparou. Deus é comprometido com o ser humano para amá-lo e torná-lo de fato um ser humano como Ele criou, para abençoar, para amar, para ser generoso. Vocês imaginem se lá na Rússia e na Ucrânia fossem seres humanos como Deus queria que fosse, para abençoar, para amar, para repartir, para doar. Os grandes homens do passado não foram os que mais tiveram, mas foram os que mais doaram. E quando eu falo isso, não falo em dinheiro não, gente. Os grandes nomes do passado foram pessoas que mais doaram do que tinham, do que eram, do que sabiam, do que conheciam. E Jesus foi exemplo disso. Ele nos doou tudo o que Ele sabia a respeito do Pai.
Ele doou a sua própria vida por nós. Seres humanos são assim. E Jesus foi o ser humano perfeito. É a nossa inspiração como seres humanos. E sempre que nos afastamos disso, nós deixamos de ser seres humanos. E o que Deus deseja é que eu e você sejamos aqueles seres humanos que Ele criou, aqueles seres humanos que Ele tinha em mente quando criou. Pessoas generosas, dispostas a abençoar, a repartir o que sabem, o que têm, o que são com os outros. Esses são seres humanos. E Pedro está lembrando as pessoas disso. Deus capacitou vocês para sobreviverem a esse mundo e permanecerem sendo aqueles seres humanos que Deus criou. Eu quero concluir relembrando rapidamente o que nós vimos hoje. Nós vimos hoje Pedro dizendo: nós recebemos uma fé tão preciosa quanto a dele, a nossa fé é tão preciosa, a sua fé é tão preciosa quanto a de Pedro, a sua e a minha. Pedro disse: pelo conhecimento de Deus e de Cristo, reconhecendo a sua graça, a paz será acrescentada à nossa vida. Quanto mais conhecemos Jesus Cristo, quanto mais conhecemos Deus, quanto mais compreendemos e recebemos sua graça, mais paz desfrutaremos na vida. E finalmente Deus nos chamou para participarmos da sua vida, de sua natureza divina, e nos capacitou para isso, para sermos seres humanos. Que Deus nos abençoe e que nós possamos fazer o que Pedro disse: não esquecer. Lembrem disso. Lembrem disso. Alguém disse que um bom pregador, um bom orador, não é aquele que depois da sua oratória, depois da sua expressão, depois do seu sermão, as pessoas saem se lembrando dele. Nossa, que pregador maravilhoso, não é? Aquele homem ou aquela mulher falam muito bem. Não. O bom orador, o bom pregador, é aquele que faz com que as pessoas saiam refletindo sobre suas vidas, sobre elas mesmas. E o meu desejo é que você saia daqui, nessa manhã, refletindo sobre sua vida, sobre a diferença que você faz, sobre o ser humano que você é, sobre o quão generoso você é, sobre o quão ciente você está da presença do Espírito de Deus em você. Vamos orar? Obrigado, Senhor, obrigado porque o Teu Espírito Santo habita em nossas vidas. E isso é maravilhoso. Obrigado a Deus porque nós percebemos isso. Nas experiências que nós temos, naquilo que temos vivido, nós percebemos isso. E nós te louvamos por isso. E eu te peço, Pai, que o Teu Espírito que habita em nós esteja sempre nos lembrando dessas verdades. Que nós não nos esqueçamos. Que nós façamos de fato diferença. Que nós possamos tocar uma nota diferente e que as pessoas possam perceber que há uma nota diferente, que há uma vida diferente. Oh Deus, obrigado. Obrigado porque esse é o nosso desafio e nós contamos com o Senhor para isso. Abençoa-nos, Pai, assim, com coragem, com vigor, para encararmos a missão que temos de abençoar, de ser generosos, de sermos os seres humanos que o Senhor criou. Abençoa-nos, Pai, assim, em nome de Jesus. Amém. Amém.